O ano de 14, eu lembro de uma cena que, pro Diego como torcedor, foi marcante, não sai da minha cabeça e ao mesmo tempo traumatizou tanto a gente, o 13, que eu lembro quando o Martin Silva é contratado e os dois goleiros que viraram referências para a torcida do Vasco, depois de Acácio, Carlos Germano e Elton, é Fernando Praz e Martin Silva. O Praz no seu período e o Martin logo na sequência. Eu lembro que era... Eu imagino que para os outros goleiros deve ter sido constrangedor, deve ter chego neles. Eu lembro que a torcida do Vasco aplaudia o Martin Silva batendo tiro de meta e uma bola boba que ele fazia na defesa, que era uma forma de deboche da torcida, assim, pô, tá vendo? O cara bateu um tiro de meta que os outros goleiros não conseguiram nem bater um tiro. O Martin, levou pro lado do Sarcab. Você lembra disso? Lembro Disso? Lembro. Eu era o treinador do Martin em 2014. E, cara, o Martin... O início do Martin no Vasco, no Martin Silva, também foi complicado porque teve o nascimento da filhinha dele, né? Que estava precisando de alguns cuidados no início. Cara, eu lembro como se fosse hoje. O Martin estava com a cabeça meio... bem no Uruguai, né? Por causa do nascimento da neném. Eu falei, Martin, vai embora. Eu sabia que a torcida ia pegar no pé do Diego. Não sabia, não tinha como, cara. Porque já ficou do ano anterior. Falei, Martin, vai embora. Fica uma semana, 10 dias. Quando sua menina estiver legal, tu volta. Fica tranquilo. O Vasco tá aqui, cara. O Vasco é tua casa, vai ficar o tempo que você quiser aqui. Né? Tava até assumindo essa responsabilidade com ele, né? O próprio... Acho que era o Rodrigo que estava com a gente, Caetano. Rodrigo Caetano. Então, o Rodrigo é um cara fera, cara. Firme pra caramba. Acho que era o Rodrigo que estava com a gente. Em 2014, ele volta em 2014, é isso? Aqui. Eu tenho quase certeza que sim. Eu acho que sim, acho que era o Rodrigo. Eu vou conferir, mas tenho quase certeza que sim. Então, aí o Rodrigo também sempre foi muito firme nesse sentido, né? Então a gente... Rodrigo Caetano. E fora as convocações do Martim para a seleção uruguaia, né? Também que ele sempre era convocado. Você acha que você ganhou ele com esse episódio? Da liberação para ele resolver? Quem ganhou foi o Vasco, cara. Foi o Vasco, ele sabia que ele estava numa casa que ele podia contar. Não, mas você acha que ele sentiu abraçado e diferente? Acho que sim, acho que foi bem legal, cara. Bem legal porque foi, primeiro, cara, volta quando estiver legal, cara. Vai para casa, vê seu bebê. Quando estiver tudo tranquilo, você volta ao Vasco, a gente vai estar aqui te esperando, vai continuar seu trabalho aqui. O Martim, além de ter sido um baita de um goleiro, marcou muito pro torcedor do Vasco a relação que ele construiu com o clube e como ele colocava o Vasco em primeiro lugar. Ele era goleiro de seleção, era convocado para a Copa e várias vezes ele pedia desconvocação para a seleção para jogar no Vasco. Isso para mim é uma coisa assim, surreal. E a gente surreal. conversava sobre isso, né? Eu falei, cara, o Vasco, maravilhoso. Eu falei pra ele, isso aqui é essa grandeza aqui. Mas sua meta é a Copa do Mundo. Então a gente vai trabalhar, tem um Carioca aí, o Brasileirão, Copa do Brasil, agora a meta sua, cara, é mais uma Copa do Mundo. Vamos meter bronca aí. E ele estava sempre sendo convocado. É legal pra caramba, cara. É legal esse carinho que o Vasco consegue transmitir para os seus jogadores. Isso da forma que o torcedor vascaíno abraça quem tá chegando, né? Com todos eles, cara. Isso é muito legal. Te marcou alguma conversa com o Martim, ele ter te falado algo nesse sentido de não, eu vou pedir desconvocação por isso? E era sempre o Vasco na rabuda, precisando, ele eram situações que eu não participava, entendeu? E já era já era dele, né? Com a própria diretoria do Vasco, talvez com o Rodrigo, né? Bom, Martim, é importante você estar presente aqui com a gente aqui. Entendeu? Então ele sempre foi muito firme, cara. Muito, assim, tranquilaço. Eu não tinha estresse, cara. E como pessoa, alguma característica individual te marcou no Martim? A tranquilidade. Tranquilidade? Parecia, cara, o cara tava... Assim, algumas situações eu me via. Assim, você tá num gramado, parecia que tava na sala da tua casa. Entendeu? Tá tranquilo ali pra ele, não tem nada acontecendo. Tem 100 mil pessoas gritando ali, mas parece que ele tá assistindo o jogo. Ele chegou a te pedir algum conselho alguma vez com relação ao Vasco? Porque eu imagino que pra ele, ter como treinador de goleiro, um dos maiores goleiros da história, ele sendo goleiro... Não, cara, ele sempre foi muito tranquilo, sempre foi muito tranquilo. Assim, a gente deixou o Martim muito à vontade no clube, né? Pra ele se sentir realmente em casa. Né? Alguns problemas de contusão também, que a gente segurava ele um pouco mais para não forçar tanto. Né? Que a gente precisava dele também, entendeu? Precisava dele bem no Vasco e bem para ir para a seleção uruguaia.
Então foi todo um trabalho feito para o Martinho tá bem em casa, tá se sentindo muito bem. O Martim teve uma passagem incrível no Vasco, mas o único senão que ficava da torcida era: o Martim tem dificuldade de sair do gol. E aí você, como treinador de goleiro e como ex-goleiro, Cara, você assim, concordava com essa opinião? Porque isso é de cada goleiro. Diguinho, tem que sair se tiver condição de sair. Se o cara estiver preparado para aquilo, assim, eu vi poucos goleiros com facilidade de sair do gol. Poucos. Um deles é o Elton. Né? Porque o Elton... Cara, o Elton tinha algumas condições físicas que... Não eram normais, tão normais? Pois é, uma coisa assim que o Elton era alto, da minha altura, e rápido. Muito rápido. Né? E saía muito bem do gol. Agora, para você sair bem do gol, depende da sua coordenação e da sua velocidade que você sai. Eu era razoável, eu também não era dos melhores que saíam do gol, não. Por quê? Porque minha coordenação não era tão rápida como era do Elton, que saía pra caramba e saltava pra caramba. Então, de repente, o esforço que eu fazia era muito maior do que o Elton. De repente, com uma passada, ele pegava a bola. Eu tinha que dar 2, 3 em velocidade para chegar nessa bola. Então, isso é muito relativo. O Martim também não tinha essa velocidade toda de coordenação para sair nessas bolas. Né? Não tinha. O Fernando já tinha um pouco mais. O Fernando já era um pouco mais rápido. Né? Mais corajoso também, mais decidido. Então, são detalhes, né, que na hora faz uma diferença enorme.